perda ou fato específico é algo real, físico ou espiritual. Crente que toma remédio, que toma remédio para dormir por muito tempo, seria falta de buscar a Deus? Pois naquele versículo que diz, aquele versículo que diz, em paz me deito e logo pego no sono. Falo isso porque tem crente usando antidepressivos cada vez mais fortes, sem sair dessa situação. Uma ótima pergunta. Vamos para esse versículo, que é no livro de Salmos, o número 4 e o verso 8. Abra aí na sua Bíblia, nós estamos ainda sem projeção, e eu queria que você acompanhasse. Salmo de número 4 e o verso 8, a Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Essa é que é a parte mais importante. Por quê, irmãos? Alguém está com a Bíblia aberta aí? Por quê? Alguém? Salmo 4, verso 8. Porque só tu me fazes habitar em segurança, ou repousar seguro, em outras versões. Então tem algo aqui que é chave. O Senhor é quem nos traz segurança. Amém? Mateus capítulo 6 e o verso 31. Os irmãos estão comigo essa manhã? Amém? Eu preciso sentir que você está comigo. Eu acho que está tendo muita distração e dispersão. Então, aquele que está comigo, diga amém. Aleluia. Por favor, se concentre e abra sua Bíblia. Não deixe de acompanhar na Bíblia, seja no celular, na Bíblia de papel, mas eu preciso que você acompanhe na palavra. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis ou não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém? Aleluia. Agora você está comigo. Então presta atenção. Se nós olharmos a passagem do livro de Salmos e essa passagem de Mateus, o princípio é o mesmo. Aquele que coloca a sua confiança, ou a sua expectativa, ou a sua segurança em Deus, ele não passa por esse tipo de problema. Então assim, é algo real, físico ou é espiritual? É claro que, como foi aqui colocado na pergunta, se há uma perda, se há um trauma muito grande, algo que aconteceu na vida da pessoa, pode provocar isso. Mas na maioria das vezes, isso é ansiedade. Remédio que se toma para dormir, por exemplo, qual é a categoria deles? A categoria deles é chamado ansiolíticos, que são o quê? Remédios para combater a ansiedade. Mas o que o Senhor está ensinando aqui? Que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida para nós de todas as coisas. Amém? Quando nós vivemos, irmãos, uma vida de nova aliança, é tão mais fácil você viver, é tão mais simples, você vive tão mais tranquilo e tão mais em paz, porque o que é mais comum na vida da maior parte das pessoas, some da sua vida, que é o quê? O medo. O medo vai embora, ele some. Hoje mesmo, nós chegamos aqui e assim que eu cheguei, estava lá fora trancado, e essa porta aqui estava aberta, mas com a trava armada e aberta. O que você pensa em primeiro lugar? Entraram, roubaram aqui. Aí eu entrei, aí eu abri e falei, que coisa. Entrei e olhei,
e as coisas tudo no lugar. E eu pensei, uai, o que aconteceu? Aí eu fui colocar a porta no lugar, porque aquela folha de lá estava lá para fora e a outra estava um pouco aqui para dentro. Aí quando eu fui travar, essa que você saindo aqui está à direita, ela trava em cima e embaixo. Embaixo ela não estava travando de jeito nenhum. Aí eu percebi o que aconteceu. Ela foi trancada sem travar embaixo nem em cima e o vento abriu. Simplesmente. E não aconteceu nada. Mas a questão é, quando você vê uma cena dessa, o que te vem à mente? Você fica apavorado? Confesso para os irmãos que na hora eu pensei, nossa, na hora da reunião. E aí provavelmente se fosse para acontecer isso, não teria som, não teria nada dessas coisas de mais valor, né? O que não impediria a gente de fazer o culto, amém? Teríamos o culto da mesma maneira. Mas se você está com a mente no Senhor e descansado no Senhor, eu confesso que eu pensei que poderia ter sido questão de assalto. Mas na mesma hora, eu não tive a preocupação de assim, se foi e se levou as coisas, e agora, o que nós vamos fazer? Eu não tenho essa preocupação. Diante de Deus eu falo para os irmãos, porque é o seguinte, se aconteceu, o Senhor permitiu por alguma razão. É claro que esse tipo de coisa não é da vontade dele. Mas se ele permitiu, essa coisa vai cooperar para o meu bem, de alguma maneira. Então como que eu vou ficar? Eu vou ficar em paz. Pastor, mas o que você vai fazer? Nada. Eu não tenho que fazer nada. Quem faz e quem tem que fazer por mim é o Senhor, amém? E eu tenho que simplesmente descansar nele. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora lá em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ministrar aqui acerca dos nossos dízimos e ofertas. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Se você desejar ofertar nessa manhã, basta você levantar a sua mão para um servo levar um envelope até você. 1 Reis, capítulo 17 e o verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias era um profeta de Deus. Só para te ambientar com o texto. Nessa ocasião, Deus não falava e agia por meio de todas as pessoas. Deus escolhia representantes. Então era por meio daqueles representantes, que eram os profetas, que Deus falava. E somente por meio deles. Amém? Então Elias era um desses profetas, ou um desses representantes. Então a palavra de Elias era a palavra de Deus. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha só, era um tempo de crise, era um tempo de fome, como às vezes é o tempo que nós estamos passando. Se você olha o cenário de uma maneira geral, no Brasil é um tempo de crise e é um tempo de fome. Mas para o servo de Deus, para aquele que está no Senhor, de onde vem o sustento? Diga assim: o sustento vem de Deus. Fala de novo, mas com mais fé: o sustento vem de Deus. Aleluia. Então, aqui o Senhor está dizendo que ordenou para os corvos que ali sustentassem a Elias. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Corvo é inimigo de alguém que está sem alimento no campo. Por quê? Porque corvo é como urubu. Ele fica rondando ali aquele lugar, aquela pessoa, aquele animal, esperando para que morra, para que vá lá se alimentar
daquela pessoa ou daquele animal que morreu. Então o que o Senhor fez aqui? Sabe qual que é a mensagem aqui? Se você está em Cristo, se você está no Senhor, primeiro, o sustento vem dele. Amém? Outra coisa, ele usa quem você menos imagina para levar esse sustento para você. Amém? Até aquele que poderia ou que seja o seu adversário. Aquele menos provável, aquele inimaginável, aquele que te perseguia, pode ser aquele que o Senhor vai usar para te abençoar. Amém? Mas aí tem uma pergunta: você está aberto a isso? Porque às vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Nós queremos que Deus faça somente daquela maneira, ou somente por meio daquele grupo. Então às vezes você está orando a Deus por algo, e aí você está aberto a algum irmão aqui da igreja ser esse canal. Mas e se a pessoa que vai ser esse canal for talvez o seu patrão, ou aquele familiar ímpio seu, ou aquele que é ateu, ou aquele que é espírita envolvido com trabalhos espirituais, mas ele chega em você para te abençoar? Pergunta: você recebe? Você vai receber? Você vai aceitar isso? Porque isso pode ser uma ordem de Deus para um corvo te alimentar. Amém? Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala: Deus é multiforme e Ele pode agir de várias maneiras diferentes. Fala para essa pessoa que está do seu lado: então tenha seus olhos abertos para perceber o agir de Deus em qualquer coisa e em qualquer pessoa. Amém? Aleluia. Agora vamos avançar mais um pouco aqui, que tem algo mais chocante ainda. A Bíblia diz que depois de alguns dias, está no verso 7, a fonte secou, porque não havia chuva. Então o Senhor diz a Elias para ir para Sarepta, e ali ele iria encontrar uma viúva. Eu estou no verso 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele lhe chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz também um bocado de pão na sua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente, presta atenção, é algo que nós temos falado constantemente, é você olhar para o que você tem e ver com olhos naturais. Aí você olha e pensa: tem pouco, não dá para nada, então nem vale a pena, nem vou fazer, nem vou me dispor. Mas qualquer pouco nas mãos do Senhor se torna mais do que o suficiente, se torna abundante. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e morrer. Elias lhe disse, lembra, Elias, representante do Senhor, palavra de Deus: não temas, vai e faz o que eu estou te falando, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e me traz aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Olha o que o profeta falou com a mulher. A mulher falou: profeta, é o seguinte, eu até tenho alguma coisa, mas o que eu tenho é muito pouco. O que eu tenho é suficiente para uma refeição, para mim e para o meu filho, e depois nós não temos mais com o que comer. Por quê? Porque viúva não trabalhava e nem podia trabalhar. Então ela não tinha como se sustentar. O filho dela também não. Eles estavam condenados a morrer de fome. Aí o profeta fala: então pega esse pouco que você tem, que mal dá para você, e separa um pouco para mim primeiro. Mas lembra, quando o profeta está falando para levar para ele, o profeta era o representante de Deus na terra, amém?
Então ele está falando para levar primeiro para o Senhor. E depois faz um pouco para ela. Olha para cá, presta atenção. Aí a viúva faz isso. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ao fazer isso, ela tem um milagre na sua casa. Vamos seguir aqui o texto, verso 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Mas só dava para um dia. Só dava para uma refeição. Mas aconteceu algum milagre aqui então. Da mesma panela, a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Agora, a palavra do Senhor por meio de Elias era que enquanto não houvesse chuva, ela comeria daquele pequeno bolo que só dava para uma vez e daquele pouco de azeite que só dava para uma vez. Ficou 3 anos sem chover. Durante 3 anos, essa viúva comeu da mesma panela. Tem muito milagre aqui. Por quê? Porque a comida não perdeu. Ela foi feita nesse dia e durou 3 anos. Nem ela perdeu e nem ela se acabou. Mas não dava só para uma vez. O que é isso? É o seu e o meu pouco nas mãos de Deus. Só que tem um detalhe nessa história. O pouco foi separado primeiro para Deus. Isso é uma chave. Isso é a chave que faz o seu dízimo se tornar dízimo. Deixa eu te ensinar algo aqui. Dízimo não é só 10%. Dízimo tem que ser o primeiro. Se não for o primeiro, não é dízimo. Continua sendo 10%, mas não é dízimo. É uma oferta de 10% que você está dando. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que ao você receber o primeiro dinheiro que você põe a mão, que você separa, é do seu dízimo. Antes do aluguel, antes da água, antes da luz, antes do supermercado, antes de qualquer coisa. Porque aí você pegou o seu pouco de farinha e separou primeiro para Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Só que aí, pastor, aí eu estou livre de acontecer qualquer coisa ruim na minha vida. Vamos ver na vida da viúva. Segue aqui o texto, verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Ixi, ficou ruim a história agora. Será que ele não morreu? O que o diabo deve ter falado na cabeça dessa viúva, né? Será que ele não morreu porque não foi alimentar direito? Será que não foi por causa daquela oferta que você deu? Será que você não está nessa situação financeira porque você inventou de ser dizimista? Se você não desse o dinheiro que você dá na igreja, será que você não estaria melhor? Será que você não seria mais próspero? Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, sua doença se agravou tanto que ele morreu. Verso 18. Então disse ela a Elias: o que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Essa mulher tinha a mente da lei. Homem de Deus, você colocou o pé aqui em casa para me lembrar dos meus pecados e agora como punição Deus matar o meu filho? Essa era a mente dela. Mas Elias estava ali e era o representante do Senhor. Vamos ver qual que é a reação. Ele lhe disse: tranquilo, em paz, me dá o seu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Deus, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Verso 22. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. A mãe estava lá esperando. E o deu à sua mãe e lhe disse: pronto, seu filho está vivo. Então
a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Você consegue imaginar o dia ou o final de semana dessa viúva? Nós vamos entrar a partir da semana que vem em um período de jejum, de 21 dias na graça e no poder de Deus. É isso que eu quero ver aqui, ó. Sabe o que é isso? Poder de Deus. Quando alguém tem contato com um poder de Deus desse, não há mais dúvidas. Se ele tinha dúvidas de que Deus existe, não tem mais. Se ele tinha dúvidas de que Deus ainda age, não tem mais. Por quê? Porque aqui nós temos uma demonstração clara do poder de Deus. Mas como que tudo isso começou? Com a disposição da viúva de ouvir a voz do profeta e de fazer de acordo com o que o profeta a ensinou. Isso é uma chave poderosa. Sabe por quê? Cada dia mais nós damos menos importância à voz dos profetas, porque de maneira errada nós enxergamos o homem que está ali. Então você pode olhar para mim e enxergar o homem que está aqui. E há falhas, há defeitos, sempre haverá em mim e em qualquer um outro. No seu líder de célula lá também tem. Mas se você enxergar esse líder de célula, se você enxergar o seu pastor como alguém que Deus colocou para falar na sua vida, aí tem algo poderoso para você que está lá em 2 Crônicas 20:20. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Você crê na palavra do Senhor? Você crê que Deus conduz a sua vida? Você crê que Deus tem também pessoas específicas que Ele colocou próximo a você para falar na sua vida? Quantos creem? Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar pelas nossas ofertas nessa manhã. Pega o seu envelope, erga ele aí aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essas ofertas, por essas sementes que aqui estão, que o Senhor mesmo nos tem dado. Pai, que nós tenhamos a clareza, dia após dia, de que é o Senhor quem faz nas nossas vidas, de que é o Senhor quem tem o governo, o senhorio. Pai, nós entregamos completamente ao Senhor e nos ensina, dia após dia, a o colocar em primeiro lugar. A ouvir, Senhor, a voz daqueles que o Senhor tem colocado próximos de nós, a consultar, a pedir conselhos, a honrar, a ouvir e a seguir essas palavras da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar, meu irmão, com alegria no seu coração. Vem trazer a sua oferta, o seu dízimo. Se você estiver dizimando, permaneça aqui à frente. Aleluia! Os dizimistas então permaneçam aqui à frente. Oh, aleluia! E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida de cada irmão, cada irmã que está hoje, nessa manhã, devolvendo o seu dízimo. Pai, obrigado pela fidelidade do Senhor para com eles, pela fidelidade que eles também têm tido para o Senhor. Nós sabemos que tudo provém de Ti, Pai, e nas Suas mãos nós entregamos nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Abra aí a sua palavra lá na revista, ou acompanhe aí se você já a tinha aberto. Aleluia. Nós vamos ministrar hoje o que é ser um crente vencedor. Será que nós temos vencedores aqui? Aleluia. Tem alguns. Acredito que até o final dessa ministração vamos ter mais. Amém? Aleluia. Irmãos, na nossa visão, aliás,
quantos sabem aqui a nossa visão? Se eu começar a falar aqui a nossa visão, você conclui? Você consegue terminar? Então eu vou começar e vocês terminam, amém? Nosso encargo é edificar uma igreja de... Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer de novo? Agora todo mundo junto? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote ou um ministro, e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração e a próxima para Cristo, através das células que se multiplicam pelo menos uma vez ao ano. Amém? Aleluia? Então olha só, na nossa visão diz que nós somos uma igreja de vencedores. Mas o que será que é isso? Só isso aí já nos mostra uma característica, então, pela nossa visão, de um vencedor, que é o quê? O vencedor é aquele que é um sacerdote, aonde ele está. É aquele que representa o Senhor. Agora, eu não sei quanto a você, mas por muitos anos, eu tinha, assim, ser um vencedor como algo quase impossível. Porque eu achava que ser vencedor se tratava de levar uma vida, assim, sem pecado. Uma vida irrepreensível, de uma consagração e de um comprometimento, assim, absoluto, inegável. E aí eu sempre me frustrava, porque aos meus olhos eu nunca conseguia andar dessa maneira. Mas com o ensino que nós temos ministrado, ao aprofundar na graça de Deus, no Evangelho do Senhor, pode acontecer também algo diferente. De muitas pessoas acharem que essa visão dos vencedores, que nós chamamos, cai por terra. Porque talvez então ser um vencedor, Moisés, implicaria em eu me esforçar, em algum tipo de esforço próprio, de dedicação minha, o que é uma base da vida na lei. Alguns poderiam pensar dessa maneira, e tem gente que pensa assim, inclusive, mas isso é um engano. Vamos ver na Bíblia, Mateus capítulo 11 e o verso 12. Mateus capítulo 11 e o verso 12. A Bíblia diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, será que esse negócio não é algo da lei? Porque, afinal, Everton, se é tomado por esforço, então eu tenho que me esforçar. Se eu tenho que me esforçar, é baseado em mim, não é baseado em Cristo. E agora? Então, será que esse negócio de ser vencedor é algo correto? Essa expressão, reino dos céus, ela só acontece em Mateus. Nos outros evangelhos, você não vê. Você vê reino de Deus. Mateus é conhecido como o evangelho do reino. É o que mais fala a respeito do reino. O vencedor é aquele que reina com o Senhor. O que é esse reinar com o Senhor? Reinar com o Senhor é você ter uma vida na terra como ela é no céu. Nós não temos essa vida aqui. Tem para todo mundo? Está lá na oração do Pai Nosso. Que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Mas você vê isso acontecendo? Quando você olha aí fora, você vê isso acontecendo? Sim ou não? Não. Tem muita coisa que acontece que não é da vontade de Deus, mas que nós vemos acontecer. O vencedor é aquele que reina com Jesus, que vive o reino dos céus na terra. Isso tem um aspecto presente e futuro. A grande maioria dos crentes só conhece o aspecto futuro, que é aquele de reinar depois
na volta com Jesus, né? Jesus me leva aos céus, eu sou arrebatado. E aí depois, quando eu volto com ele nos ares, que ele vai estabelecer o seu reino aqui, eu reino com ele 1000 anos. Esse é o aspecto futuro. Mas lembra o que o Senhor disse? Eu vim para que tenham vida, e tenham vida de que maneira? Tenham vida em abundância. O que é essa vida de abundância? É a mesma coisa que está lá em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvides, o que vai acontecer? Comereis o melhor dessa terra. Viver em abundância, comer o melhor dessa terra, é a mesma coisa que reinar em vida. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Que não haveria aquele que, tendo deixado pai, mãe, filhos, por amor dele, ou seja, tendo colocado ele em primeiro lugar, já não iria receber muitas vezes mais nessa vida e nessa terra. Os irmãos lembram disso? Ou seja, a vida com Deus não é uma esperança de glória só no futuro. Você está me entendendo? É uma esperança de glória e de vida de reino enquanto você está aqui. Existe um aspecto que é um aspecto presente. Agora, olhando lá para essa passagem que fala que desde os dias de João Batista é tomado por esforço, então não seria obra do homem? E a graça? Aonde que fica nisso? Vamos achar a graça nisso aqui. Abre lá em Hebreus capítulo 4 e o verso 9. Hebreus capítulo 4, verso 9. Vou te mostrar a graça aqui. O esforço nosso é o seguinte. Esse deve ser o seu esforço. E você vai ver que é um esforço. É um exercício que implica isso. O esforço é crer na obra consumada da cruz. E crer que a minha e a sua função é uma só: descansar no que já foi feito. Amém? Hebreus capítulo 4 e verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esse é o esforço que eu e você temos que ter, que Jesus fala que desde os tempos de João Batista, o reino acontece por esforço. Como que você vai conseguir reinar em vida? Como que você vai conseguir ser um vencedor? Vou falar para os irmãos 3 princípios fundamentais, mas o resumo geral é: você descansar na obra consumada da cruz. Talvez você pense assim: pastor, mas é só isso? Não, é tudo isso. É muito difícil você conseguir fazer isso. É muito difícil você crer que todas as coisas cooperam para o seu bem. É muito difícil você confiar plenamente no Senhor. É muito difícil você ter clareza no meio de uma tribulação que aquilo vai cooperar de alguma maneira para o seu bem, que Deus está agindo a seu favor. É muito difícil. É muito difícil no momento da perda de um ente querido enxergar a Deus. É muito difícil num diagnóstico de câncer você ver a mão de Deus. É muito difícil você passar por um AVC e ver Deus agir nisso. É muito difícil. Na hora é muito difícil. Durante o processo é muito difícil. Mas deixa eu te ensinar algo. Não meça a bondade e a fidelidade de Deus por um processo ou durante esse processo. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Você pode estar no meio do caminho, não é o final ainda. Espera o final. Até o final você vai enxergar claramente a bondade e a fidelidade de Deus. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos, curve aí a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã, para que o Senhor venha sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua palavra. Nós estamos aqui para receber do Senhor.
e queremos a revelação completa da parte do Senhor. Queremos não apenas um conhecimento intelectual, mas nós queremos que essas palavras se tornem vida, que elas sejam gravadas completamente no nosso espírito, no nosso coração, para que amanhã, na segunda, na terça, durante a semana, nós possamos vivê-las, possamos praticá-las. Pai, no nome de Jesus, nós queremos essa vida. Não abrimos mão daquilo que o Senhor nos prometeu na Tua palavra. O Senhor nos prometeu reinar em vida. O Senhor nos prometeu uma vida em abundância. É isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 3 princípios eu quero compartilhar com você que vai te ajudar a entender melhor o que é ser um crente vencedor. Então, o que é ser um crente vencedor? Primeira coisa, é andar por fé. Um crente vencedor, ele não anda por vista, mas ele anda por fé. Ele não se atém aos fatos, ele se atém à verdade. E os dois podem ser diferentes. O fato, por exemplo, pode ser que você está com dor. A verdade é que ele já levou sobre si todas as suas dores e todas as suas enfermidades. Amém? Consegue perceber a diferença entre fato e verdade? Você que escolhe com o que você vai ficar. Isso é um exercício. Se você descansa no Senhor, você escolhe sempre a verdade. Eu estou com a verdade. Ah, mas eu estou sentindo uma dor. Mas a verdade é que ele já levou sobre todas as dores e todas as enfermidades. Eu vou ficar com a verdade. Isso é exercer fé. Abre a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 5 e o verso 1. 1 João capítulo 5, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então quem é nascido de Deus e é filho de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? Fala assim, a minha fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pastor, mas aqui está falando que eu tenho que guardar e praticar os mandamentos. Como que é isso? Nunca deixou de ser verdade. Não significa que o mandamento que João está dizendo aqui é a lei. Quando você ouve mandamento, você automaticamente se remete aos 10 mandamentos e à lei de Moisés? Não. Tudo o que o Senhor te aconselha a fazer na palavra dele, troca a palavra mandamentos por princípios. É aquele que pratica os princípios de Deus. Os princípios de Deus são os mandamentos de Deus. Você vê que não está falando aqui da lei. Não é aquele que pratica a lei de Moisés. Não é aquele que pratica as ordenanças, a lei que foi instituída ou que veio por meio da mão de Moisés. Não, os mandamentos de Deus. Ora, mas continua tendo mandamentos de Deus? É claro. Andar por fé, por exemplo, é um mandamento de Deus. Ora, mas e se eu não fizer? Você tem liberdade. É para a liberdade que Cristo vos libertou. É você que escolhe. Você pode também andar por vista. Mas não tem jeito de eu falar, quero ser um vencedor, vou ter uma vida em abundância, mas eu não vou ter uma vida de fé. Não. A nossa fé é o que faz vencer o mundo. Mas que fé que é essa? É a fé que eu vou ter os meus pedidos alcançados? É a fé que se eu me esforçar muito, vai dar certo? Não. Eu chamo isso de fé na fé. Não tem efeito nenhum. Você pode entrar no jejum nessa fé. Sabia? Jejum, muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos fé na fé. Ou fé no jejum. É aquela coisa de assim, agora os meus pedidos vão ser respondidos, porque eu estou de jejum. Ou seja, qual é a mensagem?
eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte, agora Deus vai ter que fazer a dele. Não é essa a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é a fé em Cristo. É a fé na obra consumada de Cristo. A nossa fé deve ser sempre em Cristo. Mas eu vivi a maior parte da minha vida cristã tendo fé na fé. E tendo fé em mim. Nas minhas atitudes. Olhando para as minhas atitudes. Eu estou orando bastante. Eu estou jejuando bastante. Eu estou tendo uma vida piedosa. Então agora a coisa vai acontecer. Pera lá, eu estou com fé? Estou. Em quê? Em mim. No meu esforço. No meu merecimento. Sabe o que vai acontecer? Nada. Vai acontecer o que durante muito tempo aconteceu na minha vida. E talvez na sua também. Você vai levar uma vida que não é de abundância, coisa nenhuma. Essa vida tem uma marca e chama frustração. Essa era a marca da minha vida. Com Deus, crente, pastor, frustração. As coisas não aconteciam, eu não via nada, eu não via sinais da parte de Deus, eu não via milagres, eu não via, era uma coisa assim muito esporádica. E eu vivia com acusação, eu vivia cheio de medo, eu vivia cheio de receios, eu vivia alerta. Eu não tinha uma vida com a característica que a Bíblia diz que é a vida dos filhos de Deus, com a tal da paz que excede todo entendimento. Eu não tinha essa paz. Eu era cheio de angústia e cheio de aflição. Por quê? Porque eu tinha fé na fé. Eu tinha fé nas minhas atitudes, eu olhava para mim. E deixa eu te falar algo, a vida cristã não tem nada a ver com você. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Fala para ele com fé. Fala para ele, a vida cristã não tem nada a ver com você. Lembra o que nós ensinamos no culto passado, irmãos? Nós vamos fazer um exercício aqui agora. Fica de pé no seu lugar. Sabe o que o diabo está querendo fazer com você? Te deixar passivo. Passivo, preguiçoso. Você nem abre a boca para falar. Isso é uma estratégia do diabo que você não percebe. Sabe para quê? Para te impedir de receber. Mas nós é que determinamos, amém? O Senhor é que é Senhor da sua vida. E o diabo não vai fazer nós perdermos nada, ok? Amém? Então quero orar com você agora. Nós vamos orar agora, combatendo toda indiferença, toda passividade, toda preguiça, toda mornidão, amém? Você vai orar só você, não é com ninguém agora não, só você. Mas eu quero que você ore por isso agora. Você e eu, nós vamos nos posicionar. E eu quero ver você ativo. Porque crente calado é crente oprimido. E você não é oprimido, você já foi liberto pelo Senhor. Amém? Aleluia? Vamos orar agora. Fala aí com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos agora um clamor e determinamos que toda passividade, toda indiferença, toda frieza, toda mornidão cai por terra agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos, não na nossa vida, não nesse lugar. Nós declaramos que nós estamos aqui para receber do Senhor, para receber da Tua palavra. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos e é isso que nós teremos. Nós sairemos daqui transformados pelo Senhor e pela Tua palavra, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os céus estão abertos sobre nós, o Senhor nos ama e o Senhor nos trouxe aqui para marcar, para mudar, para renovar a nossa vida em nome de Jesus. Coloca a mão assim na sua cabeça, fala assim comigo: Jesus, nessa manhã eu repreendo toda passividade, todo ataque maligno contra a minha mente. Eu declaro que eu trago nessa hora a minha mente cativa à obediência da Tua palavra. Eu declaro que eu estou aqui para ouvir o Senhor e que eu receberei tudo aquilo que o Senhor tem para mim nessa manhã, em nome de Jesus. Agora com fé, ativo, vencedor, cheio do Espírito, fala amém. Aleluia, você está vendo? Você está vendo como é que o ambiente muda? Agora você pode se assentar, mas desse jeito aí. Senta desse jeito. Senta cheio de fé.
Senta cheio de unção. Mostra que você está vivo e que você está aqui, que você está ouvindo, amém? Aleluia. Nunca tenha preguiça de falar amém. Amém é um dos nomes do Senhor. Amém é que assim seja. Então nós estamos declarando a palavra, nós estamos falando de ser vencedor. Aí o que você diz? Amém. Que assim seja na minha vida. Toda vez que você está falando amém, você está chamando o Senhor também. Hoje aqui é dia de ceia. É dia de nós lembrarmos que Ele ressuscitou, mas é dia de nós lembrarmos também que Ele vai voltar. Então quanto mais amém você diz, mais você está mostrando que quer que Ele volte. Aleluia. Segunda coisa, ser um vencedor é viver na graça. Gálatas capítulo 4 e o verso 1. Gálatas capítulo 4 e verso 1. Quanto mais você abre a sua boca para falar, mais você recebe. Gálatas 4, 1. Vamos ler até o verso 7. A Bíblia diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, presta muita atenção nessa palavra, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas se está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, presta atenção, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, que significa papai, paizinho querido. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Presta atenção no que a Bíblia diz. Deus enviou seu Filho para resgatar eu e você da lei. E assim nos tornássemos filhos. Ou seja, presta atenção, o que vive na lei é escravo. É isso que a Bíblia está comparando e dizendo. O que vive na lei é escravo. E sendo escravo, ou sendo filho menor de idade, essa é a comparação que Paulo usa, ele precisa de tutores. Ou seja, ele não acessa a sua herança. Ele talvez desfruta de alguma coisa ou outra por meio de alguém. A coisa não está completamente livre ou completamente liberada para ele, não. Presta atenção. Mas o que vive na graça, ou seja, o filho, esse pode reinar em vida. Esse pode usar a herança. Deixa eu te falar. O vencedor é aquele que vive na graça. Ele entende a sua identidade, a sua posição no mundo espiritual e simplesmente desfruta dela. A postura, muitas vezes, para quem está na lei, para quem vive uma vida de religião, se você está na graça, vai ser que eu e você somos arrogantes. Por quê? Porque a minha e a sua postura é o seguinte, Renato, Deus me escolheu, não tem nada a ver comigo, Ele é que determinou. O que eu posso fazer? Eu sou abençoado, foi Deus que fez isso. Só que como que as pessoas interpretam isso? Elas interpretam que se eu estou falando com o Renato que eu sou abençoado, automaticamente eu estou dizendo que ele não é. Mas isso não é verdade. Podemos ser eu e ele, amém? E assim nós somos. Todos nós aqui somos abençoados. Você já foi abençoado. Agora, se você vai viver dessa maneira ou não, depende de você. O que diz Efésios capítulo 1 e verso 3? Que todos nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Quantos de nós? Todo mundo. Mas todo crente que você conhece é abençoado? Não. Tem crente que eu conheço que não é abençoado. Som. Som. Ei. Pode aumentar um pouquinho aí. Oh. Theo, por favor. Ei. Som. 1, 2. Ei. Aleluia. Todo crente que você conhece é abençoado? Não. Mas por que não? Porque ele não tem acesso à herança. Por que ele não tem acesso à herança? Porque ele vive uma vida ainda na lei, ainda baseado no esforço e no merecimento. A palavra da graça para ele, ou a própria graça, parece ser superficial. Sabe, a ideia que as pessoas têm aí fora é de que aquela palavra mais firme, aquela palavra mais dura, produz mais resultado. Mas se eu e você cremos dessa maneira, então eu e você vamos crer que o medo tem mais poder do que o amor. Não tem. A Bíblia diz que não tem. E que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem trabalha com o medo é Satanás. O Senhor trabalha com o amor. Não há nada mais poderoso, pelo que a gente vê na palavra, do que alguém saber que é amado. Quando foi começar o ministério de Jesus, Deus não fez para ele nenhuma ameaça. Deus não colocou para ele nenhuma condição, como assim, olha, toma cuidado, grande é a sua missão, e você vai ter que dar conta de toda essa missão, porque afinal, para quem muito foi dado, muito será cobrado. Ok, isso é verdade, mas quem me deu o muito foi Deus, e quem efetua esse muito é Deus. Isso não soa como nenhum tom de ameaça para mim. Eu estou em paz. Glória a Deus, Ele me escolheu para dar muito. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que eu não sou capaz disso. Ou Ele faz esse muito ou nada acontecerá. Essa é a minha clareza. Essa é a minha fé. Agora, o que Jesus ouviu da boca de Deus quando Ele foi começar? Você é o meu filho amado. Na sua vida, independente do que você vai fazer da agora para frente, eu tenho todo o prazer que eu posso ter. Isso é que é algo poderoso. Só que na nossa mente parece muito superficial. Parece que é mais importante você falar mais assim de um preço a pagar. Você falar mais de consagração. Você falar mais de radicalidade contra o pecado. Mas tudo isso vem por saber que eu sou amado. Quando eu sei que eu sou amado, eu sou radical contra o pecado. Quando eu sei que eu sou amado, eu procuro me consagrar cada vez mais. Quando eu sei que eu sou amado, eu sou mais disposto. Quando eu sei que eu sou amado, eu não tenho problema de preço nenhum a pagar. Porque ainda tem preço a pagar? É claro que tem. É claro que tem. Jesus pagou o preço lá do pecado. Mas aqui para nós, por exemplo, se você quer de fato ser um sacerdote da parte de Deus, tem preço a pagar sim. Quanto mais você cresce no Senhor, eu vou te contar o preço mais básico, menos liberdade você tem. Um líder de célula tem menos liberdade do que um membro aqui na videira. Sim, tem coisa que um membro é livre para fazer, um líder de célula não vai ser. Por quê? Por que não, pastor? É diferente? É claro que é diferente. Todo mundo está olhando para o líder de célula. Eu não posso fazer algo que talvez um líder de célula pode. É diferente. Você tem preços a pagar. Mas eu não quero isso. É porque eu sou livre em Cristo para fazer o que você quiser. Você pode realmente fazer. Mas Paulo também recomenda que você tem que estar atento para o que você quer fazer vai produzir nas outras pessoas. Porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas se o que eu vou fazer vai escandalizar alguém, eu não deveria usar dessa liberdade. Os irmãos estão me entendendo? Para você perceber que a palavra da graça não tem nada mais profundo.
porque ela é que é a palavra de Deus, porque ela é que é o evangelho de Deus. Mas muitos acham que é superficial, é coisa de novo convertido. A lei parece sempre mais séria, de gente mais comprometida, mas a Bíblia diz que quem vive na lei é tão imaturo que não pode acessar a herança. É diferente do que às vezes a nossa mente pensa. Terceira coisa, para a gente encerrar. O que é ser um crente vencedor? É permanecer no descanso. João capítulo 15 e o verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Os irmãos do louvor podem subir aqui. Os servos podem também preparar aí a ceia, trazer os elementos. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode, presta atenção, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, que é Cristo, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A Bíblia está dizendo que eu e você não podemos dar fruto de nós mesmos. Isso é o quê? Isso é ter uma vida no esforço próprio. Isso é ter uma vida na lei. Isso é ter uma vida, né, de justiça própria. Eu faço, eu resolvo. Depende de mim. Eu olho para mim, eu confio em mim. Quem permanece em mim, diz o Senhor, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, Cristo, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você sabe que essa é uma característica de rei, né? O que um rei pede é feito. Ele tem acesso, ele tem o poder. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando de uma vida de reino. Se você permanece nele e as palavras dele em você, ou seja, se você permanece em Cristo e não confiado em si mesmo, mas confiado em Cristo, porque fora dele, eu e você não podemos dar fruto nenhum, não podemos produzir nada. Se eu permaneço então nele, aí eu posso dar fruto. Espera lá, o fruto vem de mim ou vem dele? O fruto vem dele. Então o que eu tenho que fazer? Permanecer nele. Eu tenho que permanecer no descanso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você não tem nada para fazer, o que você faz? Você não tem nenhum trabalho, você não tem nenhuma atividade. Então você faz o quê? Descanse. Talvez você vai sair daqui, vai almoçar, talvez vai votar, se ainda não votou. E o que você tem para fazer? Sei que às vezes você inventa coisas, né? Especialmente as irmãs dentro de casa. Você não consegue usufruir muito disso. Você toda hora está arrumando alguma coisa. Mas obrigação mesmo, você não tem. Então o que você vai fazer? Ora, se eu não tenho nada para fazer, eu vou descansar. Presta atenção, faz um raciocínio aqui comigo. A videira é Cristo. O fruto vem da videira. O pai é o agricultor, ele é quem toma conta da videira. A videira é Cristo. Eu sou um ramo que está na videira. Quem produz o fruto é a videira. Aí o fruto sai no ramo. Aí todo mundo acha que o fruto é daquele ramo. Eu sou um ramo. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Tem alguém aí? Fala para mim. O que você tem que fazer? Descansar. Você não tem que fazer nada. Você tem que simplesmente permanecer. Quando você não permanece?
Quando você quer dar um fruto, eu vou dar um fruto, eu vou dar um fruto, eu vou mostrar que eu sou frutífero. Essa célula que nós começamos agora, eu vou multiplicar ela, eu vou fazer ela acontecer, e eu vou chamar gente, porque eu conheço muita gente, porque eu sei falar bem, porque eu sei isso, eu sei aquilo, e você vai ver como é que lá comigo vai acontecer. Não vai acontecer nada. Que a Bíblia diz que sem Ele, você não pode fazer nada. E Ele diz que não é você quem faz, que é Ele quem faz. Sabe por quê? Que muitas vezes aquilo que nós temos desejado e falado com o Senhor para acontecer na nossa vida não acontece? Porque você não deixa. Porque eu e você atrapalhamos o Senhor. Basicamente, sabe o que você tem que fazer para levar uma vida cristã plena? Você tem que crer no Senhor e não atrapalhar Ele. Só isso. Deixar Ele fazer na sua vida. A única coisa que o Senhor precisa de nós é a nossa disposição. Como eu tenho falado aqui para os irmãos, às vezes é a disposição de você dar um amém, às vezes é a disposição de você sair do seu lugar, é a disposição de você ofertar, é a disposição de você ser um dizimista, é a disposição de você abrir sua casa, é a disposição de você trazer uma pessoa com você junto para o culto, é a disposição de você sempre convidar as pessoas na sua célula para vir ao culto. Disposição. Disposição. Só isso. Nós temos sido tão agraciados por Deus nesse lugar. Deus tem nos dado palavras tão profundas, tão renovadoras, mas muitas pessoas não estão recebendo. Nas últimas reuniões, nós tivemos reuniões mais vazias. Por que isso? Não sei. Mas chama. Faz o que eu e você podemos fazer. Eu não tenho poder de trazer ninguém para cá, de convencer não, mas eu posso chamar, eu posso convidar, eu posso dar o testemunho do que eu tenho recebido, eu posso dar o testemunho do que essa palavra tem sido na minha vida, do que tem produzido na minha vida. E eu posso falar para você, eu tenho me tornado outra pessoa. Na minha vida, na minha casa, eu tenho experimentado de paz. Com lutas, com aflições, com dificuldades, às vezes com dívidas, às vezes com contas atrasadas, mas paz. Em todo momento, paz. E sabe, essa semana mesmo foi até assim, divertida. Porque no início dela, eu estava assim, muito, mas muito apertado. E eu não tinha o que fazer. Mas eu fiz isso que nós temos pregado. Falei, Senhor, a minha provisão vem do Senhor. Perspectiva natural de mudar, nada. Nada iria acontecer. Mas sabe que todos os dias aconteceu uma coisa diferente. Coisas às vezes paradas, usadas, que eu estava para vender. Aí, do nada, uma pessoa oferta algo, a outra ajuda com mais alguma outra coisa, mas rigorosamente, todos os dias teve uma entrada assim, considerável dentro daquilo que eu precisava. Mas não tinha de onde sair, não tinha. E eu falei algo com o Senhor, eu não vou pedir nada para ninguém. Eu vou viver o que nós temos pregado. Eu vou viver o que eu leio na palavra. O Senhor conhece as minhas necessidades. Não vou mudar meu comportamento e nem vou dar luz a Ismael. Não vou sair atrás de ninguém. Não vou pedir nada para ninguém. Todos os dias eu recebi algo de alguém que eu conheço e que eu não conheço, que é daqui e que não tem nada a ver com aqui. Todos os dias. Não faltou absolutamente nada. A situação mudou completamente. O que eu fiz? Nada. Descansei. Chegou no final da semana, eu lembrando de como foi, eu fiquei rindo. Falei, Senhor, é até divertido depender do Senhor. Porque literalmente é o que Paulo diz. É uma vida em novidade de vida. Como é que vai ser? O que o Senhor vai arrumar hoje? O que o Senhor vai arrumar amanhã?
Como que você acorda? Faz um exercício. Quando você acorda, a hora que você abre os olhos na cama, declara, fala: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está preparando coisas grandiosas para mim hoje. Eu não sei o que é, mas o Senhor separou esse dia para me surpreender. Essa é a mente de alguém que vive na nova aliança. Quem está em Cristo e permanece em Cristo, se bate no meu carro, só pode ser Deus querendo me abençoar com um novo. Se eu sou demitido, só pode ser Deus querendo me dar um emprego melhor, ou quem sabe eu abrir o meu negócio. Se eu fico doente, só pode ser o Senhor querendo me contemplar com um milagre. Essa é a expectativa. A expectativa de quem é filho amado. Meu Pai só tem coisas boas para mim. Eu tenho declarado isso o tempo todo. E eu tenho aprendido a declarar para todo mundo também: eu sou abençoado. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Mas fala com fé mesmo. Fala para ele: eu sou abençoado. Não fala para ele dele, não. Fala de você. Para gerar fé nele de que ele é também. Eu estou falando para os outros, não é dele não. Eu não falo, você é abençoado. Eu falo, eu sou abençoado. Vem ficar perto de mim que você vai ser abençoado também. Eu estou nessa fé. Você já reparou uma coisa? Esses dias eu estava vendo um empresário aí muito rico aqui em Minas Gerais. E aí eu observando depois o nome e a origem dele, judeu. Aí eu fui me lembrar de um negócio. Não sei se você conhece, eu não conheço. Não tem judeu, é muito difícil. Não tem judeu pobre. Todo judeu, o cara pode estar pobre, mas rapidinho ele fica rico. O que é isso? Aí você vai conversar com um judeu, sabe o que ele fala para você? O que eu acabei de te falar: eu sou abençoado. Você não está entendendo, eu sou do povo de Deus. Só que presta atenção na diferença. É verdade o que ele está falando, ele é do povo de Deus. Só que a verdade para você é mais profunda. Você não é só do povo de Deus, você é da família de Deus. Você é filho. Ele é cidadão da nação do povo de Deus. Você é filho de Deus. É muito diferente. Só que ele tem clareza, ele tem revelação de que a bênção pertence a ele. Nós temos mais do que ele, a posição mais elevada. Mas às vezes nós não temos a mesma certeza. Começa a declarar isso. Faz isso para você ver essa semana toda. Declara: eu sou abençoado. Por que vai dar certo a célula lá na casa de vocês? Porque eu sou abençoado. Já deu certo. É impossível de dar errado. Pastor, eu estou querendo abrir um negócio. Abre. Vou fazer um exercício aqui com você. Se Jesus aparecesse para você, Delvani, que está lá com o seu negócio, falasse assim: eu estou querendo abrir um negócio com você. Você quer entrar de sociedade comigo? Você acha que esse negócio ia dar certo? Você e Cristo. Você acha que dá certo? Sim ou não? Você acha que tem perigo de falir? É você e Cristo. Você acha que fecha? Então por que você não abre o seu? Porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. Tem tantos irmãos aqui no nosso meio, cheio de dom, cheio de habilidade, tão limitado no que você ganha. Aí você está orando: Senhor, me prospera. E o Senhor está falando: empreende, meu filho. Pega esses dons e habilidades e empreende. Mas aí o que eu e você sentimos? Medo. Medo de quê? Você é proprietário da bênção de Deus. Ele habita em você. Não tem jeito de dar errado. Se você está em Cristo, permanece em Cristo, segue as direções de Cristo no seu negócio, não tem como dar errado. É isso que o judeu sabe. É isso que ele pratica. E é isso que ele colhe. Ele colhe prosperidade abundante, exagerada, extravagante na vida dele. É isso que Deus tem para nós. Agora ele é povo. Você é filho. Você é filho. Tudo que você coloca as suas mãos prospera, porque você é filho. Lembra do que nós ministramos? Daquelas 3 verdades que tem que ser inquestionáveis na sua vida? Fala assim comigo: eu sou amado de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E Deus é bom em todo tempo.
Meu irmão, se você viver com essas 3 verdades inquestionáveis na sua vida, não tem como você não ter sucesso e prosperidade em tudo, tudo. Na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, no seu negócio. É impossível tudo não fluir. Impossível. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Os irmãos podem trazer aí os elementos da ceia, pode distribuir. Pegue aí o pão e o vinho para você ceiar conosco. Se você é batizado na igreja evangélica, mas não ceie ainda, só segure com você. Oh, aleluia, Jesus. Adore ao Senhor, meu irmão, com seus elementos aí na mão, com pão, com vinho. Vamos adorar o Senhor. Não tenha pressa. Queria que você, antes de nós tomarmos a ceia, você orasse por dons espirituais nessa hora. Fala com o Senhor aquilo que você deseja fluir nele, aquilo que você conhece, que você já viu na palavra a respeito dos dons do Espírito. Fala com o Senhor agora. Fala com Ele para que isso possa se tornar realidade na sua vida. Que você possa fluir de uma maneira espontânea, de uma maneira graciosa, de uma maneira sobrenatural. Nós vamos entrar em um período glorioso de jejum. Eu acredito que esse período vai ser marcado por isso, por cada um de nós fluindo nos dons do Espírito. Oh,
me mostrou você, e eu vi você sozinha em um barco, remando com muita força, com muito empenho, como alguém que está completamente resolvido a fazer aquilo mover, a fazer aquilo mexer. E a palavra do Senhor para você nessa manhã é que Ele é quem tem movido, e Ele é quem tem feito. E o Senhor diz para você descansar completamente, entregar, soltar. Solta os remos, para de remar. Solta isso que você tem movido, isso que você tem mexido, porque o Senhor já tem instalado nesse barco um motor bem potente, bem forte. Se você tem que segurar em algum lugar agora, o Senhor diz para você: segura no barco, porque ele vai tomar um rumo e uma velocidade que você nunca imaginou, que você não esperava por isso, porque Ele tem ouvido as suas orações. Porque Ele te diz nessa manhã: você é minha filha, amada por mim, eu cuido de você, eu sempre cuidei, eu tenho cuidado, eu jamais vou deixar de cuidar. Descansa hoje nos meus braços, diz o Senhor, e apenas contempla, como alguém sentado na cadeira assistindo televisão, contempla o que eu vou fazer passar diante dos seus olhos, e a obra que eu vou fazer diante dos seus olhos, dentro da sua casa e em todos os arredores, em todos aqueles que têm contato com você e com a sua vida. Graça, muita graça de Deus Ele derrama na sua vida, como se você fosse uma botija e a graça fosse o azeite. Ele está derramando, Ele está derramando, Ele está derramando, Ele está derramando, e isso vai superabundar na sua vida. E cada dia mais vasilhas que estavam secas vão chegar próximo de você. Você vai ver pessoas te procurar, você vai ver pessoas pedir conselho para você, você vai ver pessoas pedir oração para você, e em muitos casos você vai achar que você nem tem nada para falar. Só atende, fala que vai, fala que ouve, deixa a pessoa começar a falar. Pessoas que são clientes, pessoas que vão à sua casa atrás de outra coisa, mas que você vai ter o discernimento, estão buscando ao Senhor, e Ele vai te dar a ousadia, e Ele vai te dar as palavras. Não preocupa com o conhecimento, não preocupa com a maneira de fazer. O Senhor já tem enchido a sua boca com as palavras dEle, já tem colocado nos seus lábios, e a sua boca, a sua língua vai ser como uma espada afiada do Espírito, que vai penetrar forte, profundo na vida de inúmeras pessoas que vão chegar até você e vão beber desse óleo que vai estar sobejando na sua casa, na sua vida, que vai estar caindo por todos os lados. Ao entrarem na sua casa, ao terem contato com você, seja pessoalmente, seja por telefone, as pessoas vão testemunhar isso. A sua voz me traz paz, a sua voz transmite para mim vida. Eu quero isso. Eu não sei o que você tem, mas eu quero isso que você tem. Ora comigo, me ajuda, derrama uma palavra na minha vida, coloca a mão em mim, faz alguma coisa, mas eu quero isso que você tem. Graciosa, o Senhor te chama nessa manhã, frutífera, como a grande videira que cobre muitos e vários locais com seus ramos. Assim o Senhor diz que você já é, você não vai ser, você já é, em nome de Jesus. Aleluia. Pega o seu pão, erga ele aos céus. A palavra de Deus diz que naquela noite, antes de ser traído e entregue aos seus perseguidores, porque ninguém matou Jesus, viu, irmãos? Ninguém matou Jesus. O seu pecado não matou Jesus. Os judeus não mataram Jesus. A Bíblia diz que ele se entregou. Ninguém o podia matar, mas ele, por amor a nós, se entregou. A Bíblia diz que antes de se entregar, ele pegou o pão, deu graças e repartiu aos seus discípulos, e disse para nós comermos esse pão em memória
dele. É isso que nós fazemos sempre, uma vez por mês. Nós vamos comer esse pão aqui em memória dele, em memória do sacrifício dele, mas lembrando que ele não está morto. Um dia ele esteve, mas que ele ressuscitou, e que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Pega também aí o seu cálice, erga ele aos céus, agradece ao Senhor agora por você poder ser participante desse cálice. Quando o Senhor pegou esse cálice, ele disse que representava o sangue dele derramado, e que naquele momento era firmado então no derramamento do sangue a nova e eterna aliança. É o que nos dá segurança de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque não depende de mim e de você, mas depende única e exclusivamente dele, da aliança dele. Erga o seu cálice. Senhor, nós agradecemos nessa manhã pelo teu sangue que foi derramado por nós. Pai, nós sabemos que é ele hoje que nos dá vida, e eu declaro que ao celebrarmos essa ceia, ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice, nós somos fortalecidos pelo Senhor, nós somos restaurados, nós somos revigorados, nós relembramos o teu sacrifício. Fazemos isso em memória do Senhor, com nem um pouco de tristeza, mas com muita alegria nos nossos corações, cheio de alegria, porque sabemos que somos filhos amados, sabemos que estamos na nova e eterna aliança, e que nada nem ninguém pode nos tirar dela. Oh Espírito de Deus, nós celebramos essa ceia com a clareza de que cada dia está mais perto o dia que o Senhor vem para nos buscar, e é isso que nós declaramos e profetizamos. Maranata, vem Senhor Jesus, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, vem sobre essa nação, vem sobre essa cidade, vem. Quem sabe hoje, Pai, é o dia que o Senhor nos toma para si, como crentes vencedores, como aqueles que cumprem o propósito do Senhor nas nossas vidas. Oh Espírito de Deus, pode tomar a sua ceia, meu irmão. Se você quiser compartilhar com alguém, ou se você quiser tomar sozinho, tome uma ceia do enchimento do Senhor, tome uma ceia dos dons espirituais. E assim nós estamos encerrados em nome de Jesus. Que você tenha um domingo cheio de vida e de vitória no nome de Jesus. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente. Aleluia. Deus. Meus irmãos, lembrando que sempre nós montamos a mesa para que você se sirva da mesa, tá? Você pode comer aqui do pão, você pode comer aqui da uva, é tudo para você. As crianças também podem vir até aqui à frente. A pastora Camila vai pegar aí o pirulito para você, criança que se comportou muito bem, ficou aí com seus pais, prestou atenção no culto, na palavra. Os irmãos que quiserem adquirir o livro do jejum, aproveita, vai lá na livraria. Renato já está com os livros lá, você pode adquirir, ok? Não deixe para depois, porque a quantidade é limitada. Os irmãos que tiverem também trazido seus alimentos da ceia, da cesta básica, podem deixar aqui à frente. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Você tem um domingo cheio de vida, cheio de unção. Não
Não deixe de votar. Procure aí a sua sessão. Vai exercer a sua cidadania e o seu posicionamento como cristão para a glória de Jesus.